Olá, pessoal, para mais um trabalho, para mais um princípio dos métodos de sucesso de Cristo como professor. Não é? Hoje nós vamos falar sobre uma que não é tão fácil. Tem pessoas que parecem ter muito esse princípio ativo, mas se ele não for com a ação de Deus na nossa vida, nós podemos nos atrapalhar e até nos prejudicar com esse princípio, hein? Então vamos tomar muito cuidado aí, vamos aprender mais de Cristo. Nós vamos falar sobre personalidade agradável, tá? Mas a personalidade agradável não é aquela que vai influenciar a pessoa para, para as coisas que você quer, e sim a personalidade agradável de Cristo, que levava sempre para o objetivo maior, que era a salvação da pessoa. Então, como objetivo geral, identificar, compreender e imitar a personalidade de Cristo. Tá? Como Cristo amava, como ele tinha o entusiasmo no contato e a maneira positiva, ou como ele acreditava na pessoa. Tá? Ele demonstrava isso no contato. Então, para a preparação, você tem que pensar como que Cristo abordava as pessoas, então como que você aborda os seus alunos na hora da apresentação, tá? Qual é o seu foco quando você está apresentando uma lição para os seus alunos, tá? O Cristo tinha a missão e o foco dele era essa, o foco dele é a salvação, tá? E o seu também será que é o mesmo? E depois, uma das coisas que nós não lembramos, mas Cristo ele sempre supria a necessidade do seu aluno. Tá? Como? Peça a Deus e ele te ajudará. Mas você deve sim ser responsável por suprir a necessidade de quem ele coloca na sua frente. Também nós temos aqui uma das coisas de você se preparar, tá? Se prepare como você conversa. Que tipo de conversa você tem com as pessoas, tá? Que tipo de pergunta você faz às pessoas? E o estudo, como você está com o seu estudo? Porque às vezes a gente fala de Bíblia, mas tenho muito tempo de Bíblia, eu conheço muito. Não, o estudo da Bíblia tem que ser diário, porque ela se refaz nova a cada dia. Tá? Isso a própria Bíblia nos chama a atenção. E nós precisamos também nos preocupar com o nosso estudo diário. Tá? Então, converse. Que tipo de conversa você tem que se preparar, tá? Para a classe? Primeiro, ela deve ser de motivação. Tá? E essa motivação é de você mostrar para mostrar para os seus alunos, desculpe, que você não é perfeito, tá? Que você também passa por dificuldades, você também passa por preocupações. Imagina nesse período, né, as suas preocupações, suas necessidades, você também tem, tá? E o aluno ele precisa conhecer esse lado e de como Deus tem te ajudado nesse diferencial, ou seja, você tem problemas, mas você tem uma esperança em Deus. Essa deve ser a conversa. Essa deve ser a sua introdução no seu estudo. Você tem que levar a pessoa a entender que Deus está agindo, apesar de às vezes ele estar no silêncio, mas as situações, tudo estão demonstrando que você está sendo ajudado por Deus. E esse aluno tem que sentir que ele também pode, tá? Isso é através da conversa com a sua classe, com os seus alunos. Outro ponto que eu acho assim essencial, marque esses 3 pontos, tá? Você tem perguntas de como trabalhar a sua lição dentro delas. E é importante você saber fazer as perguntas. Tá? Você tem 3 tipos, aqui eu selecionei 3 tipos de perguntas para que você trabalhe essencialmente com elas nas lições. Primeira, tá? É a pergunta fechada, tá? Aquela que você vai perguntar e a resposta são fatos, tá? Ou sim, sim, não, não, tá?
mas o fato. Ele vai apresentar o fato e normalmente a gente pede que seja o fato bíblico, né? O assunto bíblico aí para nas perguntas fechadas. Tem uma resposta única. As perguntas abertas já vai falar sobre opiniões, o sentimento do aluno sobre aquilo, as ações que ele pode tomar ou que foram feitas e as reações, qual a reação do coração dele ao ouvir sobre o assunto. Tá? Essas perguntas abertas sempre requer muito tempo e você deve controlar muito o tempo aí para não extravasar a sua reunião, como nós dissemos, de ser no máximo aí 1h30, e eu sugiro que seja de 1 hora. Tá? A atenção do público vai ser muito maior e sempre vai ficar aquele gostinho do quero mais. Tá? Então, essas são as perguntas abertas, requer muito trabalho e muito tato ao trabalhar com elas. Tá? E tem a pergunta de aplicação. Você vai pôr o princípio da Bíblia que você está ensinando em contraste com a vida do aluno, e ele vai ver aonde está alinhado com a Bíblia. Tá? Essas perguntas de aplicações são fundamentais aí no seu estudo. Você não pode menosprezar essas perguntas aí, nenhuma delas. Tá? Então, o estudo. Queridos, o estudo deve trazer a resposta para o aluno do assim diz o Senhor. Nunca eu acho. Mesmo nas perguntas abertas, você tem que perceber que o aluno está indo em busca das respostas bíblicas para os seus sentimentos, para as suas dúvidas. Isso é uma forma importante, é vital, tá? Para o aluno ir em busca do assim diz o Senhor. E aqui, nunca, quando você faz uma pergunta, por isso que eu falei para você de você ter um tato muito grande em fazer, principalmente as perguntas abertas, é que o aluno tem que expor completamente sua resposta. Você vai ter que esperar ele terminar, e tem pessoas que são um pouco mais lentas na exposição da sua resposta. Então, se você lançar uma pergunta aberta, saiba que você vai ter que esperar, aguardar a resposta plena. Então, combine antes com o seu público, tá? De quantas você vai responder, ou quanto você vai permitir, tá? o trabalho. Mas lembre-se, quem começar a expor vai ter que expor completamente a sua resposta. Então, Cristo, ele é um ser agradável. Era não, né? Ele é um ser agradável. E o professor nunca deve constranger, principalmente aqueles que são mais tímidos. Tá? Você nunca deve constrangê-lo a responder qualquer tipo de pergunta. São perguntas que você deve permitir que o público aceite-as e responda. E isso depende muito de quão agradável você é. Então tenha tato aí para trabalhar com seus alunos, dando a liberdade deles sim terem o pensamento por si mesmo. Tá? Mesmo que você ouça algo estranho, tá? Você deve completar com muito tato e sempre no assim diz o Senhor. Não esqueça disso. Então, primeiro fato que eu quero colocar para você é uma frase que você conhece muito. Então, se você quer passar a instrução bíblica, o que você vai ter que ter? Se você quer apresentar Cristo, quem você deve representar? Se você quer demonstrar a ação do Espírito Santo sendo um milagre, o que você tem que ter? Então, queridos, ninguém dá aquilo que não tem. E isso é uma das maiores verdades que nós temos no planeta. Tá? Você quer que o seu aluno tenha, você vai ter que ir em busca em primeiro. Outra parte é a preparação. Você tem que preparar. Se você for de uma forma espontânea, sem preparação, sem planejamento numa parte dessa lição, tenha a certeza de que não será completa. Tá? Você tem que ter uma lição muito dinâmica. Você tem que pensar nas ilustrações que você trará para o seu aluno. Tá? E lembrando,
O aluno aprende quando participa. Então você tem sim que incentivar o aluno seu a participar da lição, para não ficar somente uma pregação, né? Somente um professor falando, porque na parte dessas reuniões, das lições, o mais importante é o aluno demonstrar que está sendo ativo na educação. Tá? Isso é importante. O desafio de hoje, para nós finalizarmos essa lição, é que você pegue o verso que você mais ama na Bíblia, aquele verso que te inspira, aquele verso que mexe no seu coração, tá? E você vai preparar 3 perguntas fechadas, que tenha apenas uma resposta, isso que é a pergunta fechada, tá? Então você vai fazer 3 perguntas fechadas, 3 perguntas abertas sobre o verso, ou seja, onde vai demonstrar sentimentos, ações, como aplicar isso na vida, tá? E 3 perguntas de aplicação. Como assim? É como que esse verso muda a vida sua. Por que ele te chama tanta atenção? Aonde o Espírito Santo te toca nesse momento, tá? Mas lembre, você não está dando respostas, você está fazendo perguntas. Porque nós temos a tendência de, quando lê o nosso verso, buscar os nossos sentimentos, as nossas lições. Não. Aqui é você fazendo os alunos a chegarem no objetivo central da salvação. Então, monte essas 9 perguntas aí, você vai ver que não é tão simples assim, porque você vai ter que pensar com a cabeça do outro. Que Deus o abençoe também mais nesse desafio, tá? E aí vamos para o próximo princípio aí, que é importante também, e você, com as suas anotações, suas formas aí de pensar, deixe sempre aí o seu like, tá? E apresente mais de Cristo. Que Deus o abençoe.